Ah, beleza. Então vamos com o Luca. Luca está ao vivo lá em Roma e vai trazer as informações para a gente agora. Luca Bassani, o pessoal aí já dispersou? A multidão ficou bem menor do que no momento do anúncio. E quais são os próximos passos, meu amigo? Pois é, Evandro, eu que praticamente vivo na Praça de São Pedro faz 2 semanas, eu posso dizer que esta noite está mais cheia do que nas demais noites, porque todo mundo quer participar desse momento histórico. Inclusive, o pessoal do Vaticano está distribuindo alguns jornais em latim com a nova face do novo Papa, né, o seu nome, Leonem Decimum Quartum, né, esse latim utilizado inclusive no anúncio do Habemus Papa, e vemos muitas pessoas querendo participar desse momento. Inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar peruanos, eles disseram que aquele acordo que o Papa Francisco fez envolvendo a Argentina e o Brasil agora também vale entre Peru e Brasil. Deus continua sendo brasileiro, mas o Papa é peruano, pelo menos por cidadania. Em relação aos próximos passos, amanhã o Papa Leão XIV já vai rezar sua primeira missa para os seus irmãos cardeais a partir das 11 horas da manhã na Capela Sistina. Eles que agora não estão mais enclausurados, mas ainda continuam neste espírito fraterno para encaminhar o novo pontificado e também demonstrar a unidade. Depois, no sábado, nós temos uma pausa, não há, por enquanto, nenhuma agenda oficial do Papa, mas no domingo já foi confirmado que a partir do meio-dia, aqui na Praça de São Pedro, a oração do Ângelus, né, a missa de Ângelus será realizada aqui com todos os fiéis, diretamente da Loggia delle Benedizione, da varanda principal da Basílica de São Pedro, e também o primeiro contato com esses fiéis. Vamos ver se será um Papa também do povo, um Papa que vai atrair as multidões, assim como foi o Papa Francisco. E por fim, pelo menos o que foi nos passado até o presente momento, na segunda-feira pela manhã, o Papa fará a sua primeira audiência geral com a imprensa a partir do Auditório Paulo VI, um auditório imenso para quase 2.000 jornalistas credenciados que estarão também podendo ter esse contato mais próximo com o pontífice recém-eleito. Muito bom, Luca Bassani. Você estará lá, como sempre. Você está em todos os lugares, meu amigo. Você parece Deus, é onipresente, Luca Bassani. Quem dera. Não só um na Terra, mas se o sinal me permitisse, participaria mais dessa cobertura histórica. Agradeço aos colegas que, com exímia competência, conseguiram conduzir essa cobertura de muitas horas, trazendo a melhor informação com os melhores comentaristas, especialistas, professores, como a gente sempre faz aqui na Jovem Pan. Com certeza, meu amigo, você está fazendo um trabalho magnífico, mas eu digo que, você falou quem dera, é que Deus não dá asa à cobra, porque se você já viaja, o tanto que você viaja sem ser Deus onipresente, imagine se fosse, né? Estando em todos os lugares que você gosta de estar ao mesmo tempo, aí, meu amigo, seria impossível. Um grande abraço para você, Luca Bassani. Ótimo trabalho aí em Roma. Luca que continua na nossa cobertura também ao longo da programação da Jovem Pan. De Luca, a gente continua olhando para fora aqui do nosso país, com o Eliseu Caetano, que está nos Estados Unidos. A gente está falando de um Papa americano com cidadania peruana e é claro que isso está repercutindo bastante. Então, para a gente arrematar nossa edição aqui de hoje, intensa, Eliseu Caetano, conte aí, atualize para a gente a repercussão nesse momento. Em primeiro lugar, olha, eu também gosto de viajar e quero, por isso que eu tô rindo aqui. Alô, Carlos Aros, eu também tô disponível. Mas vamos para a repercussão, porque como não poderia deixar de ser, né, a nomeação de Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV hoje gerou uma repercussão histórica, tanto aqui nos Estados Unidos quanto internacionalmente, viu? Afinal de contas, ele é o primeiro pontífice nascido aqui no país e também o primeiro da Ordem de Santo Agostinho a assumir o papado. Aqui nos Estados Unidos, a nomeação de Leão XIV foi recebida com entusiasmo e orgulho, viu? Líderes políticos, incluindo o presidente Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance, já parabenizaram o novo Papa. Autoridades locais também, viu? Como o governador do estado de Illinois, onde ele nasceu, J.B. Pritzker, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, já destacaram a importância das raízes de Prevost lá em Chicago. A imprensa americana segue cobrindo, Evandro, extensivamente o evento, com transmissões ao vivo da Praça de São Pedro, igual nós estamos fazendo na Jovem Pan, e a repercussão internacional também acontece. Volodymyr Zelensky expressou gratidão pelo apoio contínuo do Vaticano em meio aos conflitos com a Rússia. Líderes europeus, como o presidente do governo espanhol, a presidente do Parlamento Europeu, manifestaram esperança de que o novo Papa promova a paz
e os direitos humanos. No Peru, onde Prevost serviu como missionário e bispo por décadas, a notícia foi recebida com celebrações, refletindo aí o carinho e respeito que ele conquistou no país. Agora, ainda há pouco a gente estava falando, Evandro, e para finalizar, rematar aqui, sobre as controvérsias e críticas que já vêm sendo levantadas, não apenas pela imprensa americana, mas pela imprensa mundial, que apesar das celebrações, Leão XIV tem recebido aí muitas críticas relacionadas à gestão dele sobre casos de abusos sexuais, principalmente envolvendo clérigos, durante a liderança dele na Ordem dos Agostinianos e também no Peru. Muita gente por aqui tem alegado que ele não tomou medidas adequadas diante de acusações contra membros do clero. Ou seja, temos a alegria, por um lado, de um novo Papa e também já críticas sobre como esse novo Papa vai gerenciar velhos problemas da Igreja Católica. Eu volto com você no estúdio, Evandro. Como já esperávamos, né, Eliseu? Obrigado pela tua participação conosco hoje, meu amigo. Um grande abraço para você, bom trabalho aí nessa cobertura que segue. 5h50, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo, já espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos. Piperno, eu queria repercutir com você esse finalzinho das informações do Eliseu Caetano sobre a chamada hipocrisia da Igreja Católica, né? Que muitas vezes prega para fora, mas tem dificuldade de fazer mudanças por trás ou por dentro de suas paredes. Isso é próprio de quem tem que conciliar tradição e modernidade, de quem tem que preservar a sua integridade dogmática com as mudanças dos tempos, né? Então, quando se coloca, por exemplo, a questão do aborto, seja quem for o Papa, jamais a gente vai ver, não aconteceu nesses 2000 anos passados e nem vai acontecer provavelmente nos próximos 2000 anos, de aparecer um Papa e falar o seguinte: olha, eu sou um defensor do aborto. Não vai acontecer. Claro. Né? Da mesma forma que, por exemplo, a questão do casamento gay religioso. Enfim, do casamento gay. Exato. Veja, é muito diferente um Papa como o Papa Francisco emitir sinais, mensagens de acolhimento às comunidades gays e tal. Outra coisa é ele falar assim: puxa vida, a partir de agora nós vamos pode vir aqui que eu vou te casar. Exatamente. Isso não vai acontecer. E não é porque a igreja é boa, porque a igreja é ruim. É porque, exatamente, a igreja preserva os seus dogmas. Então, vai ser assim. Ela tem sempre que se equilibrar entre o falar para dentro e emitir mensagens para fora, muitas vezes pensando a mesma coisa e dizendo de formas diferentes. E sobre essas mudanças internas, Kriegner, tem uma outra questão também, que é o luxo mantido pela Igreja Católica e pelo Vaticano, principalmente em vários momentos, em que, ao mesmo tempo em que ela prega a necessidade da igreja ir para a rua, de falar com os mais pobres, de ampliar, né, os projetos sociais e de solidariedade que a Igreja Católica tem hoje pelo mundo e que são exemplares em várias partes e em vários países, mas o quanto isso também se torna uma cobrança para o novo Papa. Inclusive, até mencionaram as vestimentas dele, diferentes das vestimentas do Papa Francisco, que decidiu não colocar, né, todas as peças que o novo Papa coloca, exatamente para manter essa imagem de humildade, a maneira como o Papa Francisco se deslocou depois no ônibus dos cardeais. Todos esses detalhes parecem pequenos, ínfimos, mas acabam sendo utilizados como uma análise da maneira como o Papa vai se comportar entre o que ele diz e pede para a sociedade fazer e aquilo que ele de fato pratica. É que aí tem um lado, né, que fica um pouco mais complicado, que é justamente o ponto do Papa Francisco ser um franciscano, né, que é alguém que faz um voto de pobreza. E esse voto de pobreza impede o Papa Francisco e todos os outros franciscanos ou aqueles adeptos a esse voto de terem posses ou bens que vão além do essencial. Ou seja, eles não têm uma poupança, não têm uma cartela de investimentos, não têm coisas que são talvez úteis, mas não são essenciais, né? Isso não poderia. O Papa Leão XIV, agora, pelo que tudo indica, não tem esse mesmo voto, apesar desse voto também ser uma característica de parte aí da Ordem dos Agostiniana. Então, é interessante que a gente vai ver, só que não se
seria essa a melhor régua para cobrar, talvez, e medir se é um Papa humilde ou é um Papa soberbo, ou alguma coisa do tipo. Porque o voto de pobreza é realmente um posicionamento extremo, né? Não é uma questão que você... ali o contrário ao voto de pobreza não é um voto de soberba, de esbanjar, não é isso. O voto de pobreza é realmente uma questão extrema que você não vai ter mais do que o necessário para a sua sobrevivência naquele período, né? Agora, acho que um ponto interessante é essas acusações relacionadas à questão do abuso sexual. São dois casos bastante emblemáticos aí que constam no currículo, né, na história do Papa Leão XIV, justamente porque foram casos em que ele publicamente se posicionou. E embora existam sim as críticas, nesse posicionamento o Papa Leão XIV, contrariando alguns até da própria Igreja Católica, ficou muito claro o seu posicionamento quando ele diz: se algum membro da Igreja Católica, seja membro, seja líder, né, leigo ou sacerdote, abusou, fez algum tipo de abuso, denuncie-o. Né? E ele fala isso, denuncie não somente para a igreja, mas denuncie também para as autoridades. Então esse foi o posicionamento do Papa, na época cardeal, isso quando aconteceu, acho que ele nem bispo ainda era, mas esse foi o posicionamento que ele tomou. É claro que essas polêmicas vão voltar, vão puxar a capivara, como a gente estava falando aqui agora, mas é importante também a gente ter esse outro olhar, porque muitas vezes as pessoas esperam que as lideranças religiosas, elas venham fazer um papel de polícia, quando não é esse o devido papel que eles devam fazer, né? Ô Zé Maria Trindade, para a gente arrematar a nossa conversa, quais são os próximos passos ou para quais situações a gente deve manter a nossa atenção a partir daqui na atuação deste novo Papa, no seu ponto de vista? É a reorganização. É preciso primeiro reorganizar a casa, ou seja, o Vaticano, as finanças do Vaticano, e ele tem experiência porque já está integrado ao Vaticano há muito tempo, né? E também a reorganização de alguns pontos da Igreja Católica, por exemplo, no próprio Estados Unidos, onde há uma forte indicação de necessidade de um olhar especial do Papa, né? E também aqui para a América Latina. Nós aprendemos com o Papa Francisco esta proximidade, essa possibilidade de proximidade. A vinda dele, apesar da dificuldade ali, das dificuldades físicas, né, que ele tinha, ele foi um Papa muito presente. Agora, o interessante que me alertaram, que eu recebo algumas mensagens aqui de clérigos, né, e pessoas que lidam na Igreja Católica, é sobre a longevidade desse papado. A indicação, né, só Deus sabe o tamanho do papado, né, mas a indicação é de que ele será Papa muito tempo, né? E esse é um diferencial que, inclusive, os cardeais não gostam. A indicação que eu recebi é de que os cardeais não gostam de papas novos, exatamente para não ficar muito tempo. Porque essa renovação é boa, é uma oxigenação, é a entrada de mais de um papa, né? Então, ele será Papa por muito tempo, né? É a previsão que ele é um Papa relativamente novo, né? E isto é muito importante, porque será projetado o futuro da Igreja Católica. A gente vê que a Igreja está unida, não só na indicação rápida dele, né, a eleição rápida dele, mas também pela aceitação em todas as bases e em todas as tendências da Igreja Católica. Então, é a união da Igreja Católica e a preservação da instituição, principalmente no Vaticano. Gânia, remate. Olha só, eu acredito que os dois temas aí que vai dar muito o que falar, né, dado o posicionamento dele, será política imigratória, né, e aí deve bater de frente com Donald Trump, e também questões geopolíticas. Vamos ver como é que Donald Trump vai reagir, mas ele entra num momento bastante importante da história de ascensão do catolicismo, principalmente na África e na Ásia, e queda na Europa e nos Estados Unidos. É uma excelente oportunidade para aumentar o catolicismo nos Estados Unidos.